Mais uma vez, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu pela redução da taxa de juros Selic. Saímos, não podemos esquecer, de 13,75 e hoje estamos a 12,25. E a grande discussão no mercado é até que nível vai chegar essa taxa de juros? 8%? 9%? 10%? Temos que considerar nessa análise o seguinte fator. Existe um conceito macroeconômico muito importante chamado tripé macroeconômico. O que é esse tripé? Ele é composto de 3 dados básicos da nossa economia. Uma, falando da inflação. A segunda, referente às contas públicas. E o terceiro, refere-se à taxa de câmbio. Esse tripé é que sustenta, em tese, toda a atividade econômica. Quando observamos pelo lado da inflação, sem dúvida alguma, ela está apresentando uma tendência de queda. Só que não podemos esquecer que existe um pouco de artificialidade nessa tendência de redução dos preços na economia, principalmente pelo fato da interferência do governo na formação de alguns preços da economia. Então, quando voltarmos à normalidade, talvez a inflação ela esteja ou vai se estacionar num patamar um pouco mais alto. Quando nós observamos a taxa de câmbio ela depende fundamentalmente da estabilidade político-institucional domesticamente falando. Então, à medida que o investidor estrangeiro sente uma certa segurança com relação à maneira como o governo está conduzindo não só a economia, mas como a própria política, então isso favorece a entrada do capital estrangeiro e, consequentemente, trazendo a taxa de câmbio para um patamar mais baixo, ou seja, valorizando a moeda nacional. E a terceira perna importante desse tripé macroeconômico diz respeito às contas públicas. Recentemente, o governo declarou que dificilmente no ano de 2024 o governo conseguirá atingir a sua meta fiscal. O que seria essa meta fiscal? É chegar a um resultado primário, que é o resultado antes do pagamento dos juros, zerado. E o governo já antecipou que dificilmente ele conseguirá fazer isso. Isto, de alguma maneira, causa uma certa apreensão do mercado. Por quê? Porque à medida que o governo apresenta um déficit, esse déficit ele tem que ser financiado. E vejam, nós já estamos num patamar extremamente alto com relação à nossa dívida pública. Então, se o governo não cumpre a meta, zerando o resultado primário e fazendo crescer ainda mais essa dívida pública, a percepção de risco aumenta. E à medida que essa percepção de risco aumenta, o investidor ou financiador da dívida pública, ele vai querer uma taxa de juros mais alta. Então, nesse cenário, toda essa discussão com relação à reforma tributária e o próprio alcance dessa meta fiscal são extremamente importantes, justamente para quê? Para permitir, eventualmente, novas quedas da taxa de juros.